o Joel também defendeu a soltura do Sérgio Cabral. Afinal de contas, onde já se viu 6 anos de prisão preventiva? Quer dizer, ele não está chocado com a reinterpretação em uma década pelo STF da questão da prisão em segunda instância, que foi feito sob medida para soltar o Lula. Ele está preocupado com a injustiça de manter na prisão um corrupto que foi julgado e condenado em várias instâncias por inúmeros crimes, inclusive confessos, e pegou mais de 300 anos de prisão. O Joel quer a soltura dele, né? Porque, afinal de contas, onde já se viu manter tanto tempo na prisão um sujeito como o Sérgio Cabral. Bom, o Moro até respondeu, né? Mas o ponto é o seguinte, gente. Sérgio Cabral merece ser ministro da Justiça do governo Lula. E eu estou falando isso muito sério. E eu desafio alguém a me apresentar uma razão razoável de por que não deveria. Por que Sérgio Cabral não deveria ou não mereceria o Ministério da Justiça no governo do Lula? Com base em qual argumento? Ele é ladrão? Chama o William Bonner aqui. Chama o William Bonner. Pergunta: Bonner, Sérgio Cabral deve alguma coisa à justiça? O Lula não deve, segundo o William Bonner. O Lula pode ser candidato, segundo o TSE e o STF. O Lula não pode ser chamado de ladrão, segundo o próprio TSE e agora o Flávio Dino, comunista. Então eu quero entender por que o Sérgio Cabral não merece ser ministro da Justiça do governo Lula. Porque vamos falar sério. Os meus maiores adversários hoje não são os petistas, não é o Zé Dirceu. Zé Dirceu é o que é. Soldado comunista treinado em Cuba com o codinome Daniel desde sempre. Sujeito que, quando teve a lei da anistia, se apresentou à esposa. 4 anos depois, falou: muito prazer, eu sou o Zé Dirceu, by the way, tchau. Isso é o Zé Dirceu. Então, Zé Dirceu é o Zé Dirceu. Agora, o sujeito que vem, todo engomadinho, tipo um Rodrigo Pacheco da vida, o sujeito que vem com pinta de estadista, tipo um Lira da vida, um jornalista que vem fingir que o que você acha do governo Lula, o que vai ser o governo Lula? Esses todos que estão fingindo normalidade institucional no Brasil de hoje, esses todos que fazem parte da turminha da cartinha pela democracia, esses todos que fizeram o L ou trataram com absoluta legitimidade fazer o L e não poder fazer campanha contra o L de ladrão, de larápio, esses todos são meus principais adversários hoje. Porque eles são os dissimulados. Eles são o que emprestam a aura de legitimidade a uma quadrilha que tomou na marra o poder. Se permitirem aqueles que têm força para impedi-los. Eu não aceito jogar esse jogo. Não aceitaremos tratar com legitimidade um presidente ilegítimo, num processo obscuro, manietado, manipulado, uma quadrilha que está promovendo a divisão do butim em praça pública. Eu não trato isso com legitimidade. Não trato, me recuso. Então quem trata é meu adversário. E aí eu volto a perguntar: qual o problema do Sérgio Cabral no Ministério da Justiça? Não avacalhou? Não avacalhou de vez? Os indicados não estão todos enclacrados na Justiça? O Lula não é o Lula? Então por que alguma outra coisa chocaria alguém? Me diz. Escutei falar que vai indicar o fulano de tal para parte... Não pode, o cara é ladrão. Você está falando do governo do Lula, cara. Qual é a piada que eu não pesquei? Sérgio Cabral tem que correr porque dá tempo dele ser... Ele está pedalando, corre. Em vez de pedalar, em vez de correr, pedala. E olha lá, mamãe, sem algemas já. Olha como ele consegue, olha como ele é bonitinho. Ele só confessou que tinha vício em roubar dinheiro público.
Ele só tinha diamante, ouro saindo pelo ladrão. Ele só pegou mais de 300 anos de prisão, mas ele está solto com o voto do Gilmar Mendes e de um outro aí também, né? Terrivelmente decepcionante. Mas corre que dá tempo. E eu acho que o Lula devia indicá-lo para o Ministério da Justiça. Porque é um teatro, e é um teatro farsesco, chinfrim, mequetrefe. Sabe, manja filme de categoria D, pior do que de Sessão da Tarde. É isso que nós estamos vendo no Brasil hoje. O esquete é escrito por um Greg da vida, que nem a Folha quis e demitiu. É muito pobre de criatividade. Então, o Sérgio Cabral merece o posto de ministro da Justiça. E eu volto a desafiar alguém a apresentar um argumento razoável de por que isso seria absurdo. Gazeta do Povo escreveu no editorial: Sérgio Cabral fora da cadeia e a importância da prisão em segunda instância, que o STF ele resolveu reavaliar essa questão pela terceira vez em uma década, porque depende sempre do que ele precisa fazer. É soltar ou prender naquele momento, né? É a Constituição seletiva, viva, organismo vivo, tão vivo quanto o organismo do Alexandre de Moraes. Qualquer brasileiro com senso básico de justiça percebe que há algo de muito errado quando um político com lista tão extensa de condenações, algumas delas já com a análise da culpabilidade finalizada, não está na cadeia pagando por seus crimes. O Brasil é o país da impunidade. O Brasil não é para amadores. O Brasil cansa. No Brasil, não é nem que o crime compense. O crime manda, está no poder e tem todo o direito de colocar alguém como Sérgio Cabral no Ministério da Justiça. Só que nós vamos fazer o que diante disso? Sucumbir? Desistir? Not an option. Abandonar o barco? Fisicamente e geograficamente você pode fazer para continuar lutando com mais ousadia e coragem ainda pelo seu país. Mas todos nós temos uma história, raízes, família, amigos, e não vamos aceitar a bandeira virar vermelha e entregar o Brasil de vez sem luta para vagabundos, chacais, hienas e monstros do pântano. Então a única alternativa é continuar lutando. E claro, como já sabia George Orwell, a principal luta contra uma distopia totalitária é, a primeira delas e principal, você se manter são, de mente e alma. Você se manter uma pessoa correta, com a hora certa no seu relógio individual, quando a hora da torre pública aponta para a direção errada e marca o horário errado, isso é perigoso, como sabia Voltaire, mas é a única coisa que pessoas decentes podem fazer. É você manter sua bússola moral apontando para o norte. É você não aceitar se locupletar, porque o ambiente ao entorno, ao seu redor, no seu entorno, está podre. É como sabia Rui Barbosa. Né? O mais terrível desespero que pode assolar qualquer sociedade é o medo de que viver honestamente é fútil. Eu sou um otário, eu me sinto um otário de viver como um honesto. O meu livro Brasileiro é Otário é exatamente sobre isso. Eu pegar e ficar no trânsito, na via comum, e todo malandro carioca pegando acostamento e se achando mais malandro que eu, e eu insisti em não pegar o acostamento. E falar, vai lá. Be my guest. Seja um malandrão aí. Lindo o estado que os malandrões cariocas criaram, né? Maravilhoso. Quem pode ter carro blindado tem. Você vive cheio de segurança no condomínio fechado. Seu filho não pode frequentar a praça pública. Malandragem, né? Minha casa não tem muro na Flórida. Os malandros criaram uma bela sociedade. Aí eu escolhi viver num país de otários, baseado na sociedade de confiança, boa fé, que a esquerda americana está tentando subverter. Por isso é tão importante lutar contra essa gente também aqui. Também aqui, porque eles estão espalhados por todos os lugares, são que nem cupins.
mas vale a pena ser honesto. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa. Olha, nós não somos virtuosos e buscamos cada dia ser uma pessoa melhor, fazer o certo, por conta dos outros. O nosso ajuste é com a nossa consciência e Deus. Por isso que não é por acaso, na minha visão, que os conservadores de boa estirpe sejam pessoas mais honestas na média do que os wokes, do que os esquerdistas. A ética deles é uma antiética, é uma ética marxista. Eles chamam de ética pequeno-burguesa você ser uma pessoa virtuosa. Eles chamam isso de coisa de classe média, fascistoide, né? O legado cristão. Eles repudiam tudo isso. A ética deles é o relativismo moral. Então não é por acaso que, via de regra, as pessoas que você conhece mais malandras, mais dispostas a se dar bem, custa o que custar, são pessoas com a mentalidade mais esquerdista. Isso não é por acaso. Nós não somos éticos apenas por medo da polícia. É o que eu ensino para o meu filho desde muito cedo. Muito cedo. Brigando sério com ele. Toda hora que ele pensa em se desviar disso. Porque na natureza humana não vem pronto esse recurso. O ser humano precisa ser domesticado, civilizado, educado. Com base em valores, valores morais. Toda hora que meu filho vira e fala, mas por que eu não posso fazer isso? Fulaninho fez. E você vai virar e falar, dane-se fulaninho. E dane-se se o papai do fulaninho deu castigo para ele ou não. Você não vai fazer. Porque não é certo. E ponto. E não precisa de uma maior explicação. No limite, no limite. Consciência e Deus. Como eles são desprovidos de tudo isso, eles não seguem a mesma ética.